Sejam bem-vindos então para a nossa live número 209, live diurna do dia de hoje, quinta-feira. Então hoje vamos falar de um tema aqui que eu costumeiramente venho falando aqui e que às vezes é motivo de muita polêmica, o que eu já tive de pessoas que acabaram muitas vezes torcendo o nariz por causa desse tipo de tema que eu venho falar aqui. Já foi uma quantidade muito grande. Grande presidente Dominato, seja bem-vindo pela primeira vez aí presente com a gente. Bom dia, seja muito bem-vindo diretamente de Criciúma, Santa Catarina, presidente de Criciúma. Seja bem-vindo, irmão. A gente vai falar um pouco sobre essa coisa que é muito recorrente aí dentro do desenvolvimento pessoal, dentro da psicologia em si também, que é aquela coisa do ressignificar o passado, né? Aquela coisa dos traumas, né? Então, as pessoas que ficam tentando, né, entender o passado, aquilo que já aconteceu, aquilo que passou, aquilo que de repente ainda é causa de sofrimento no momento presente, né? Então, para explicar antes, né, para que ninguém se sinta invalidado, né? Então, né, eu sei que existem muitas linhas terapêuticas hoje que trabalham com isso e pessoas que usam, né, esse tipo de ferramenta para buscar uma solução relacionada a isso. Então, para que ninguém se sinta invalidado, antes eu quero abrir um parêntese aqui, um olhar para que a gente entenda o seguinte. Quando a gente está falando de coisas que estão acontecendo agora, por exemplo, sei lá, acabou sofrendo a perda de um relacionamento, né, no momento presente agora, ou sei lá, tu perdeu um emprego agora no momento presente, ou sei lá, algumas coisas mais dolorosas, né, perdeu um ente querido, perdeu uma pessoa que você ama e tudo mais. Poxa, isso no momento presente é óbvio, tem um peso específico e é um peso grande, né, porque é uma coisa que está acontecendo agora, no momento presente. Isso é uma situação, isso é um tipo de situação. Agora, outra coisa é aquilo, né, que muitas pessoas, muitas linhas terapêuticas tendem a dar um valor, tendem a colocar um peso enorme, que daí são coisas que já aconteceram lá, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Então aqui a gente precisa entender o seguinte, primeiramente, né? Essas coisas que já aconteceram, que estão no passado, né, que hoje são somente uma memória, elas, uma coisa com muita calma, a gente precisa entender, né, antes de sair assim criticando. Essas coisas, elas não têm uma estabilidade afetiva, né? Elas não têm uma estabilidade afetiva de um modo que você consiga voltar lá atrás e reconstruir toda a história com uma precisão. Por quê? Porque isso simplesmente não tem forma, né? Não é uma garrafa que tu consegue se relacionar, simplesmente é uma coisa que não possui uma estabilidade afetiva de um modo que tu volte lá no passado e consiga reconstruir tudo aquilo com uma precisão exata de como aconteceu. Então, existem hoje muitas teorias extensas que falam uma coisa que eu acredito muito, que diz o seguinte: aquilo que a gente mais olha acaba crescendo, né? Aquilo que a gente foca expande. Isso já tem muitas, né, teorias, muitos estudos provando isso, né? Aquilo que a gente está ali focando vai acabar crescendo, né? Com isso, eu não estou aqui dizendo que isso significa a gente ficar fingindo. Eu já falei isso 1000 vezes aqui para que não seja confundido. A gente não estou aconselhando, por exemplo, ficar fingindo que as coisas não aconteceram, né? Não vou fingir aqui que não aconteceu, né? Porque no fim das contas, poucas coisas dão esquecimento, né? Alzheimer e vodka, as outras coisas não tem como esquecer, né? Não tem como esquecer o que já passou. A coisa não vai sumir da tua cabeça. Então, não é fingir que não aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Só que o problema é que existe no momento uma grande tendência das pessoas a ficarem jogando confete nas coisas que já aconteceram no passado. Fica ali valorizando, fica ali colocando um peso enorme nas coisas que aconteceram 20, 30 anos atrás, sendo que essas coisas, se nós formos francamente falando, essas coisas elas são inacessíveis, né, no sentido da forma, né? Então, como é que tu vai conseguir reconstruir isso, né? Isso acaba sendo ineficaz no fim das contas, né? Então, volto a dizer, eu não estou dizendo para você fingir, né? Finge aí que não aconteceu, que tá tudo certo. Eu nunca, jamais falaria uma coisa dessa, né? As coisas têm o seu peso, né? Agora, presta atenção.
Essas coisas do passado que já aconteceram, elas têm um peso na tua vida. Agora, esse peso, bicho, isso é o que é o mais importante de a gente entender nessa mensagem que eu quero passar. Esse peso das coisas que aconteceram no teu passado, seja lá o que for, isso vai se tornar estrutura no momento, na medida em que tu tem uma vida no presente. Na medida em que tu vive uma vida no presente, todo esse peso, todas as coisas que aconteceram no passado, eles podem se tornar uma estrutura para que tu viva melhor nessa vida do presente, né? Então, esse é o ponto de libertação, esse é o ponto de conversão, né? Que aqui é o ponto de virada. Quando a gente entende, né, que você tem uma vida, que eu tenho, que você tem uma vida no momento presente, né, que precisa ser vivida, essa vida no presente, ela só existe por causa de toda a tua história que aconteceu no passado e que te trouxe até aqui. Seja lá a tua história qual foi, né? Seja lá que a tua história tenha sido uma história de alegria, de tristeza, de saúde, de doença, mas quando tu fica olhando para a tua vida no passado, né, é mais ou menos como se tu quisesse que o passado ficasse ali pedindo desculpas para ti. É como se tivesse, o que falam muito por aí, né? É se reconciliar com o passado, né? O passado, preciso fazer uma reconciliação com o meu passado. Isso não dá para fazer. A única coisa que dá para fazer é o seguinte: olha, algo aconteceu no passado, eu sobrevivi, né? Afinal, estou aqui. Se eu não tivesse sobrevivido, eu não estaria aqui, né? E eu tenho ali, poxa, tem uns sofrimentos que eu sei que na verdade, né, veio desses elementos do passado. Mas, no fim das contas, a coisa não tem forma, não tem como estabelecer uma conexão de causa e efeito em relação a isso. Pode ser, poxa, né, tu vai se tornar, se sei lá, vou tornar uma relação de causa e efeito no momento em que o negócio vira meio que uma hipnose, né? Vai ser o que eu quiser dizer que foi, entendeu? Não, foi por isso, né? Então, não tem como estabelecer uma relação, uma conexão, francamente falando, de causa e efeito. Por exemplo, um pai alcoólatra com depressão. Não tem como provar, claramente você não tem como fazer isso, né? Não tem como fazer uma relação de causa e efeito de uma forma clara e provada, que, por exemplo, uma relação com um pai alcoólatra no passado é igual, né? Uma fórmula, né? Pai alcoólatra no passado é igual a depressão no presente. Não tem como tu chegar nessa fórmula, sinceramente falando. Vai ser se, por exemplo, sei lá, tu acreditou que é isso e ponto. Agora, com isso eu estou dizendo, volto mais uma vez, né? É importante reforçar várias vezes, né? Eu estou aqui fingindo, né? Dizendo para você fingir que não aconteceu, não. Eu estou dizendo para tu colocar o peso certo em cada coisa, né? Se tu ficar ali olhando, né? Para que tu vai ficar ali, já que tu não tem como fazer essa relação de causa e efeito de uma forma clara realmente, para que tu vai ficar ali olhando, investigando e se afundando na coisa? Né? A quantidade de pessoas que me dizem, né, e que chegam para mim e falam, poxa, olha, realmente, Machado, quando eu comecei a decidir parar de olhar para essas coisas do passado e decidir focar e colocar um peso maior nas coisas que eu tenho nas mãos, no meu momento presente, e também projetando a minha vida no futuro, poxa, não é que a minha vida mudou? Não é que a minha vida começou a andar para frente mesmo? Tipo, eu comecei a colocar um peso muito maior, né? Antes eu colocava um peso gigante nas coisas que já tinham passado. Hoje eu não estou negando mais o que passou, só que o peso que eu coloco lá diminuiu porque o peso hoje que eu estou colocando é aqui na vida presente, né? Entenda, a gente só tem um momento, né, presente. Ou a gente está colocando foco no que passou, ou a gente está colocando foco naquilo que está acontecendo agora e projetando o nosso futuro. Então, no momento que eu comecei a fazer isso, a minha vida melhorou. Então, olha que maravilha, né? Então, é óbvio, né, que vai mudar. Poxa, tu começa a viver a tua vida presente, tu deixa de abordar algo que tu não tem mais acesso, praticamente falando, né? No sentido prático da coisa, né? E é óbvio que a tua vida vai mudar. Tu começa a colocar a tua vida, o teu foco no momento presente, naquilo que está acontecendo. E tu deixa de desperdiçar a vida nas tuas mãos, né? Eu sei que é meio duro o que eu tô falando, né? Eu sei que vai ter um monte de gente que vai criticar, que vai dar porrada, alguns vão falar até que é irresponsabilidade da minha parte, né? Ou alguns vão estar olhando pro seu próprio umbigo e vão dizer, tá criticando o que eu faço, né? Agora, se a gente olhar francamente falando com calma, entender realmente o que eu estou falando aqui, não tem como negar que o que eu estou falando realmente não tem nada de absurdo.
né? Então, eu sei que isso vai na contramão do que a gente ouve muitos anos por aí, né? Durante muitos anos, mas na verdade é que é assim mesmo, né? A verdade é que assim, ok, você teve, né, as coisas terríveis que aconteceram no passado, eu tive também, você teve, né? Eu tive, você teve. Agora, né, no momento em que você entende, né, que você tem uma vida hoje, né, tem uma vida acontecendo hoje, que você tem compromissos hoje, né, que você tem pessoas hoje. Poxa, você tem um filho olhando para você hoje, você tem uma esposa, você tem um marido, tu tem os teus clientes, né, que dependem, você tem pessoas que dependem de você, né, e as outras pessoas que você depende. Olha, essas pessoas que estão vivendo aquilo que eu falo o tempo todo, né, pessoas estão na frente de coisas, né, na hierarquia das importâncias. Poxa, essas pessoas que estão vivendo aqui no teu momento presente, elas devem ter um peso maior, né? O impacto dessas pessoas hoje na tua vida, né? Elas devem ter um peso muito maior do que aquilo que aconteceu 20 anos atrás, 30 anos atrás. E vou te falar até mesmo para as coisas boas, né? Aqui a gente está falando das coisas ruins que aconteceram, né? Que normalmente é quando a gente quer ressignificar. Mas até mesmo, às vezes eu vejo pessoas vivendo um saudosismo por causa de coisas boas que aconteceram no passado. E aí elas se lamentam hoje porque de repente no seu presente não é tão bom como ela acredita que foi no passado, e aí ela coloca um peso muito maior na vida que ela teve no passado e esquece do momento presente. Poxa, mas para olhar no dia a dia se não é assim, né? Pessoas valorizando demais as coisas que aconteceram no passado, colocando um peso enorme naquilo, né? E deixando de viver um momento presente, de dar valor para aquilo que ela tem hoje, para as pessoas importantes, para as pessoas que dependem dela hoje, ou que ela depende muitas vezes, né? E às vezes também pro lado bom também é a mesma coisa, o saudosismo, mas quando eu era feliz, quando tal coisa acontecia. E aí tu vai deixando escorrer pelas mãos o momento presente, tá bom? Então, sei que é um tema muito polêmico, sei que vai ter gente dizendo que eu estou fazendo besteira, que eu estou sendo irresponsável, mas isso é um tipo de assunto que eu não pensei hoje, que eu já venho meditando há muito tempo, que eu já venho estudando, que eu já venho colocando em prática. Por isso já não é a primeira, já é a segunda, terceira vez que eu venho aqui falar isso com toda a calma, com toda a tranquilidade do mundo, porque eu sei que tem muita gente que tem, né, tido esses tipos de problemas por estarem colocando um peso muito grande naquilo que passou, e aquilo que já passou, aquilo que foi 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente não tem como estabelecer uma conexão de causa e efeito, uma forma clara para a gente poder validar e dizer, olha, é por isso. Então, já que não tem como fazer isso, eu estou te dizendo, não finja que não aconteceu, faz parte da tua história, agora pega esse peso, transforma em estrutura para viver aquilo que está nas tuas mãos hoje, que é o grande presente, é por isso que leva esse nome, talvez, né? Não é à toa que leva esse nome presente, que é tudo que a gente tem, e é isso que eu desejo para você. Na parte da tarde, hoje, final da tarde, a gente de repente dá sequência a esse assunto, dependendo dos comentários que virem, dependendo das porradas ou muitas vezes dos agradecimentos que vêm em relação a isso, a gente continua esse tema. Então essa foi a nossa live número 209. Mais tarde voltamos para a nossa live 210, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.